Tem uma pergunta sinistra que a maioria de nós evita responder a vida inteira. Não porque ela é difícil, mas porque ela é honesta demais. É o tipo de pergunta que não aceita respostas prontas, mas ela pode bagunçar o nosso ego, pode desmontar a tua identidade e mudar tudo. E a pergunta é: eu sei o que realmente eu quero? Talvez até você ache que sim, mas hoje nesse vídeo a gente vai dar um passo para trás, para observar com mais clareza de onde nascem os nossos desejos. E como eu já alertei, não espere respostas prontas, mas esteja preparado para sair daqui com um olhar diferente sobre você, teus sonhos, sobre a forma como tem conduzido a tua vida e até talvez você sair daqui com uma nova bússola nas tuas mãos. Vamos fazer um exercício rápido. Imagina agora que eu te entrego uma folha de papel em branco para você escrever os teus desejos, os teus sonhos. Escreve o que vier, sem julgamentos, sem filtros, o que tiver mais latente ali na tua mente. Pode ser que você escreva: quero um carro, quero uma casa, quero um relacionamento, quero me formar, quero um emprego novo. Escreveu mentalmente? Então, certo, agora imagina que depois que você sair desse vídeo, você sai da sua casa, do seu trabalho, você vai para a rua e acontece algo muito inusitado. Você sai de casa, do nada, você sai no meio do caminho, um arbusto pega fogo. Assim como a Bíblia narra que aconteceu com Moisés, mais ou menos isso. E então, do arbusto, sai uma voz que te conhece, sem filtros, sem máscaras, te conhece profundamente. E essa voz, ela diz: olha, olá, eu sou a inteligência divina, ou Deus, como você preferir, o seu eu superior, a centelha divina, e eu vim para discutir algumas coisinhas com você, para a gente poder alinhar. Mas antes, você me diz o que você realmente quer para a tua vida, do fundo da tua alma. Agora vem cá, você iria pegar a tua lista ali pronta e responder essa pergunta? Tudo aquilo tintim por tintim que você escreveu na folha em branco que eu te dei? Ou talvez você ia tirar algumas coisas, perceber que algumas ali não são realmente aquilo que você quer. Talvez essa lista ela está mais baseada nas coisas que você acredita que vão fazer você sentir aquilo que realmente você quer. E é aqui que já começa a virada mais importante do vídeo e talvez a mais importante da tua vida também. Talvez essa seja uma das verdades mais simples e também mais difíceis de se aceitar. Você, na verdade, nunca buscou coisas, nunca quis coisas. Nunca foi sobre ter, sempre foi sobre sentir. E o que você está buscando em cada sonho, em cada meta, em cada desejo, não é uma conquista concreta, mas é um estado interno. Você quer se sentir vivo, você quer estar num estado de alegria, inspirado, com propósito, com leveza. Você quer se sentir em paz. Por não sabermos acessar realmente essas coisas por dentro, a gente vai em busca de coisas externas. A gente projeta no relacionamento, no novo trabalho, na nova casa, a promessa de que quando a gente tiver alcançado isso, conquistado aquilo ou vivendo aquilo, aí sim vamos sentir aquilo que realmente buscamos. E sim, às vezes até sentimos, mas por quanto tempo? Alguns instantes, alguns dias, e logo vem um vazio novamente. A real é que toda necessidade é uma ilusão. Logo vem uma inquietação e vem um novo querer para tentar suprir essa falta, que nada externo preenche. Por exemplo, tenta lembrar de uma conquista que você já vivenciou. Pode ser um emprego que você, uma promoção no trabalho que você conseguiu, um aumento de salário, um lançamento de um projeto, começar uma empresa, ou a compra de algo que você queria muito, então você dedicou o tempo, né, tua energia e imaginava que quando aquilo finalmente acontecesse, você iria sentir uma sensação de realização duradoura, uma
plenitude, uma paz, e talvez até você tenha sentido por algum momento, mas alguns dias depois, ou até no dia seguinte, lá estava de novo aquela inquietação familiar. É como uma ansiedade silenciosa, um incômodo interno, como se ainda faltasse alguma coisa para você finalmente relaxar, permanecer em paz e soltar as amarras para viver. Mas a real é que nada que vem de fora consegue sustentar um estado interno que não foi acessado de forma consciente. Isso não é teoria simplesmente, é observação. Quantas vezes você já pensou, se eu conseguir isso, sim, vou me sentir feliz, vou estar bem. E aí você foi lá e conseguiu. Quanto tempo durou? Não durou o estado interno. Isso acontece com todos nós e vai continuar acontecendo até você se dar conta, tomar consciência que a verdadeira busca é por um estado vibracional. Ele não é um prêmio de chegada, mas é uma escolha de presença. E essa presença, essa sensação de plenitude, ela já está disponível aqui, dentro de nós. E segundo esse autor incrível do livro Homem Indomável, Michael Singer, ele explica que essa sensação, ela não precisa ser criada, mas apenas desbloqueada. O Michael, ele explica que é como se estivéssemos ligados à fonte do amor, da inspiração, da alegria. Porém, ao longo da vida, vamos fechando as portas internas, condicionando a nossa abertura emocional a uma listinha, uma lista de exigências externas. Aprendemos a abrir alguma porta só quando o mundo corresponde. E é como o Michael diz, você acha que precisa de algo lá fora para se sentir bem? Aqui dentro, mas na verdade é a sua decisão de se abrir que permite a experiência do bem-estar acontecer. É por isso que, no fundo, a pergunta mais estratégica que alguém pode fazer a si mesmo é essa. Em vez de falar como eu consigo o que eu quero, mas perguntar por que eu só me permito sentir paz quando o mundo colabora com os meus desejos. Porque a partir daqui a busca deixa de ser sobre conseguir e passa a ser sobre reconhecer. Reconhecer o lugar onde o seu verdadeiro querer nasce. E o que você tem feito com ele. Agora vamos para outra etapa. Vamos voltar rapidinho para a tua lista, aquela lá do começo, porque agora você já deve, com o andar dessa conversa, você já deve estar mais pronto para dar aquele passo para trás que eu comentei no início do vídeo, para conseguir observar com mais clareza. E eu sei que questionar isso não é nada confortável. Na real, dói muito. Dói começar a se questionar sobre as coisas que até então se acreditava piamente que queria. Dói parar para pensar que talvez tudo aquilo que você foi doutrinado a acreditar que seriam os teus sonhos ideais para a sua vida podem não ser. Isso não é confortável. Pior do que isso, questionar, eu já te adianto que depois de questionar você pode entrar num limbo de não conseguir mais identificar claramente o que você quer e muito menos quem você é. Se você não é aquele monte de sonhos, você pode entrar num modo desanimado até, de prosseguir na vida, de levantar cada manhã, mas isso não é uma questão depressiva em si. Você pode entrar nesse limbo, ele faz parte e ele é curador, porque depois você se liberta. E aí tudo muda demais. E esse estágio, ele é quase que um luto, porque é uma desconstrução de boa parte daquilo que fomos condicionados a ser. Só que depois que se consegue passar por esse estágio, a situação fica libertadora, porque se desconstrói o que não se é, para então emergir, surgir a essência, aquilo que realmente cada um de nós é. E agora eu te pergunto, não com uma faca na mão apontando para você, mas com muita empatia. E se aquela lista de sonhos, de desejos que você listou lá no início, mentalmente, naquela folha em branco que eu te dei,
E se aquilo tudo não for realmente o que você quer? E se todos esses sonhos que você carrega há tanto tempo não nasceram, na verdade, de você? E desde já eu adianto que eu não quero desmerecer esses sonhos, as metas que você escreveu mentalmente, que você tem para a tua vida, as metas que você listou no início do ano. Não, eu só quero te convidar a olhar para isso sem filtro. O Michael, ele explica com precisão onde eu quero chegar. Ele diz que ao longo da vida, nós vamos registrando memórias que nos abrem ou que nos fecham. Como se a mente fosse criando um filtro invisível do que deveria acontecer para a gente se sentir bem. É como se você adquirisse programações, modos operantes com uma lista de condições. Só vou me sentir calmo quando o outro me entender. Só vou me sentir completo quando estiver em um relacionamento. Só vou ser feliz quando minha carreira decolar e tiver a minha casa dos sonhos. Só vou ter paz quando tiver estabilidade financeira. Só que tem um detalhe que eu vou te contar. Essa lista de condições não foi você que criou essa lista. Ela foi programada pelas suas experiências passadas ou até herdadas. A tua mente, ela é como uma esponja. Ela registrou tudo que trouxe prazer, dor, rejeição, pertencimento, medo, aprovação, e aí transformou essas impressões em condicionamentos automáticos. De acordo até com o Michael, a mente ela vai registrando tudo que nos causa prazer ou dor. E a partir dessas impressões, ela passa a criar preferências rígidas. As tais listas invisíveis de isso me abre, isso me fecha. E a consequência disso é que você passa a condicionar o teu bem-estar desse modo. Eu só me sinto bem se o mundo em minha volta estiver do jeitinho que a minha mente quer. E isso tudo não foi você que escolheu livremente, é o teu sistema tentando te proteger. E nisso, você acaba vivendo dentro de um script. É como se a tua mente tivesse se tornado uma playlist aqui do Spotify, uma playlist automática que fica rodando repetidamente. Só que essa playlist não foi você quem montou. Ela foi sendo gravada aos poucos pelos pais, pelos professores, pelos pastores, pelos padres, pelas comparações, pelos teus traumas, pelas vitórias também, pelas rejeições. E agora, essa playlist, ela toca sozinha e você vai vivendo ao ritmo dela, achando que é você quem está escolhendo. Mas é uma programação emocional que dita os teus sonhos, desejos, medos e até o que você acredita ser ou não possível. Você fica preso em um looping. E eu tenho um vídeo que eu desdobro como que isso acontece. Eu vou deixar no link na descrição. O nome do vídeo é Você está preso em um looping. Lá você vai aprender como interromper esse script, esse roteiro. E você vai entender no detalhe como isso funciona. Porque é aqui que o bicho pega. Quando o mundo não cumpre a tua lista de critérios, você se fecha, é ou não é? Fecha inclusive a cara, fecha o coração, fecha a leveza, fecha a entrega. E é aqui que a maioria de nós vive como reféns. E a pergunta profunda que fica é: quantas vezes mais você vai precisar conquistar algo para então perceber que isso não é o que traz o estado interno, que é o que na real você busca? Tem um guia mexicano, esse cara aqui, o Dom Ruiz, da filosofia tolteca. E esse livro aqui é um dos livros que mais me ajudou nessa questão, a perceber tudo que eu fui domesticada a desejar e a sonhar. Dom Ruiz Miguel, ele nos ajuda a entender o quanto a nossa mente foi domesticada. Desde criança, nós aprendemos o que era certo, o que era errado aos olhos dos outros. O que tinha valor, o que não tinha, o que era bom, o que era ruim, o que era felicidade e até o que era sucesso. E então, sem perceber, passamos a desejar o que esperavam que nós desejássemos.
E crescemos acreditando que isso era nosso sonho, nossos desejos. Eu comecei o meu caminho nessa jornada de autoconhecimento não simplesmente porque eu queria me autoconhecer. Eu fui, na real, estudar lei da atração para conquistar esses sonhos que eu fui domesticada a achar que eu queria. Então, eu comecei a estudar lei da atração e vi que eu fazia todas as técnicas, porém, o que eu percebi era que por mais que eu fazia todas as técnicas, nada acontecia, não funcionava. Então, eu comecei a investigar por que não funcionava. Eu comecei a me investigar. Só que aí eu descobri que para funcionar eu teria que me lapidar dessas programações inconscientes que me prendiam, que me travavam, que me sabotavam. Só que olha só que coisa mais louca. Ao eu me lapidar dessas programações com o meu objetivo, eu fazia isso com o objetivo de atrair o que eu queria, de manifestar os sonhos que eu achava que eu queria. Só que em contrapartida, ao eu tirar essas camadas, essas programações, eu fui aos poucos percebendo que esses sonhos, na real, não eram o que realmente importavam, porque eu fui me redescobrindo, eu fui alcançando esse estado interno, essa busca do sentir que eu queria através das coisas, ela começou a passar a ser um estado mais natural, independente de outras coisas. Alguns desses sonhos eu manifestei na época, outros já não fazem mais sentido, alguns mudaram. Eu ainda quero conquistar, mas o mais mágico é que hoje o meu estado interno, ele não depende de eu conquistar ou não metas, não depende do externo. Isso é tão maravilhoso, isso é algo que sonho nenhum domesticado poderia alcançar. E é tão bom que é por isso que eu estou aqui contando isso, porque você merece também viver nessa vibração alta, nesse estado interno, independente do mundo externo. Mas não confunda com abrir mão dos teus sonhos. A questão aqui é não se perder neles. E até talvez acessando esse outro estado interno com a vibração elevada, você se redescubra. E redescubra até os sonhos que não fazem mais tanto sentido e outros que podem florescer muito mais alinhados com a tua essência, diferente daqueles sonhos que você foi condicionado a ter. E se você chegou até aqui nesse vídeo, provavelmente chegou um momento da tua jornada que talvez seria muito interessante você parar de correr atrás do que deveria ser e passar a saborear o que já é. O Michael, agora em outro livro, ele fala sobre isso com uma clareza encantadora. Ele diz que a nossa verdadeira liberdade não está em alcançarmos o que desejamos, mas em permanecermos abertos à vida, exatamente como ela se apresenta. E na minha visão, isso não se trata, novamente falando, de abrir mãos dos sonhos, das metas, das conquistas terrenas, porque elas fazem parte dessa nossa experiência incrível aqui na Terra. E muito menos se trata de ficar estagnado, cruzar os braços. A vida é movimento, mas a gente não precisa lutar, a gente pode fluir com ela. Deixar a vida viver através de nós. Parece redundante, mas se você for analisar, não é o que a gente costuma fazer. Se você vive a vida o tempo todo como quem corre atrás da próxima coisa, tentando fazer o mundo se encaixar na forma como você acha que deveria ser, na real você está se afastando daquilo que lá no fundo você deseja. Porque o que realmente você quer não é a estrutura de um móvel, de uma casa, de um carro, de uma lista de coisas, mas a sensação de se sentir em paz, de se sentir vivo, com o coração aberto, com a mente em paz, com o corpo leve, desfrutando do presente, do aqui e agora. E esse estado, ele não é o resultado daquilo que o mundo externo te dá. Ele é o resultado de não se fechar para a vida. O resultado da tua decisão de não se fechar. E o Michael, ele deixa claro nesse livro que você não precisa aprender a se abrir para a vida. Basta não se fechar, parar de se proteger, de se contrair, de resistir
diante daquilo que não sai exatamente de acordo com o que você quer. Quando você aprende a não se fechar por dentro, sempre que o mundo não te mostra, não te dá o mundo externo aquilo que você quer, algo começa a mudar de dentro para fora. Você começa a se sentir mais leve, mais em paz, e nesse estado você passa a apreciar mais a vida, a se entregar e a elevar a tua vibração. Abra-se para tudo. Quando você passa a não se fechar, você começa a viver em comunhão com a vida. E nesse estado, quanto mais você se abre para a vida, mais a sua vibração se eleva. E quanto mais a tua vibração se eleva, mais você se torna um campo magnético para experiências elevadas. Sim, isso acontece, a realidade começa a refletir esse teu novo estado. Você está constantemente em ressonância com aquilo que você vibra. Então, se você começa a emanar alta energia, você vai se alinhar com aquilo que também está emanando alta vibração. E se você deseja hoje uma vida melhor, certamente essa vida está numa vibração mais elevada da que você está vivendo hoje. Mas aqui tem algo essencial. Esse não pode ser o seu objetivo. Estar apreciando, estar no presente, estar saboreando o agora, simplesmente com o objetivo de conquistar algo que você deseja, elevar tua vibração para estar em ressonância com algo que você deseja. Se esse for o teu objetivo, você não está na entrega, você não está aberto, você está tentando barganhar, você vai ficar jogando um jogo disfarçado, como universo, eu vou vibrar alto, então me dá o que eu preciso. Mas como eu já falei, toda necessidade é uma ilusão. É claro que a gente ter intenção no que faz é muito bom. Eu, inclusive, sempre falo sobre coerência entre pensamento, emoção e ação. Mas a intenção precisa vir de um lugar de liberdade, de entrega, de confiança. Quando você não depende mais do que vai acontecer depois, você finalmente pode estar inteiro, presente. Tudo muda quando você para de correr atrás do próximo momento e passa a saborear este momento. Agora, recapitulando rapidinho o que a gente conversou para ficar bem claro. Muitas vezes o que chamamos de sonhos são desejos condicionados, herdados, domesticados. E o que buscamos nas conquistas é, na real, uma sensação interior. E que essa sensação não depende de nada externo para viver com você. Ela nasce quando você escolhe não se fechar. E para isso não é preciso muito. Na verdade, você pode experimentar agora mesmo. Eu não sei o que você está fazendo agora enquanto me assiste. Se está tomando café, almoçando, caminhando, dirigindo, até aproveita e coloca nos comentários o que você está fazendo agora enquanto eu estou acabando com os teus sonhos. Me conta. Mas enfim, nesse momento você não precisa parar o que está fazendo. Você nem precisa fechar os olhos. Mas se observe e se chame. Ei, você? Para onde está indo com toda essa tensão? Por que essa autocobrança? Por um momento apenas, não deixa a vida passar enquanto você fica rígido, querendo controlar como ela deveria ser. Apenas por um momento, não deixa a vida escapar entre os teus dedos enquanto você está querendo chegar em algum lugar. Não deixa esse trajeto passar em branco, viva o trajeto, mesmo que se você estiver indo da casa para o trabalho, do trabalho para casa, para a academia, para a escola do teu filho, não importa. Viva não pensando só na finalidade de chegar, mas viva estando no trajeto. É o mesmo que a gente faz deixando de viver os nossos dias, a vida, esperando pelo dia que a gente vai conquistar algo. Então treine fazer isso nas pequenas coisas do teu dia a dia. Se você vai caminhar, não faz isso apenas pelo objetivo de ter um corpo saudável, mas viva a caminhada em si. Esteja presente na tua vida, pelo menos por este momento. Dá uma trégua para os pensamentos barulhentos, solta o corpo, solta o maxilar, sinta o ar entrando em você. Não analisa nada, apenas esteja consciente que esse momento é tudo o que há.
Permita-se estar aqui, não no próximo sonho, não no próximo momento, não na próxima conquista. Porque é nesse instante que a vida acontece. Porque é só nesse instante que você pode escolher não desperdiçar a vida, não lutar com o que ela oferece, não fugir dela e muito menos esperar por algo para então se entregar para a vida. E ao longo do teu dia, abra-se para a conversa inesperada, para o som do vento, para um riso sem explicação, para uma tristeza que te visita de repente, para a chuva, para o sol, para o silêncio, para o que vem e o que vai também. Quando você escolhe não se fechar, você passa a viver em comunhão com a própria vida. Você deixa de lutar com a vida, então você passa a desfrutar, mesmo quando a vida não traga exatamente aquela tua lista de critérios, de condições. É aqui que mora a mágica, é aqui que a tua vibração se eleva e a vida responde com mais beleza, mais sincronicidades, mais paz, porque você vai estar vibrando na mesma frequência da existência. E essa foi a minha contribuição de hoje. Beijos de luz. E até as próximas conversas mágicas.